Canal Abelhas Pio Macatinga, estou aqui com meu notebook. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a comunicação envolvendo internet, celular, essa coisa toda. Então, para a gente ter uma ideia, quando foi criado o primeiro computador, Estados Unidos, chamado ENIAC, 1943 a 46, John Egg e John Munch, eles inventaram a ocupação desse bicho. Essa máquina tinha 180 metros e pesava 30 toneladas. Uma carreta, imagina, um trem. Então, o bicho muito grande. Então, esse bicho revolucionou. E os computadores foram se modernizando, o pessoal foram conseguindo fazer coisas maravilhosas. Quanto à internet, ela foi, pela primeira vez, o homem conseguiu fazer essa comunicação através de computadores em 29 de outubro de 1969, e era chamado ARPANET, que ARPANET vem de Advanced Research Project Agency Network, essa coisa toda. Então, de 69 para cá, revolucionou-se o mundo. A questão da comunicação via computadores é um negócio fantástico. Antes, no final de 1960, o pessoal tentou fazer também o que? O celular. Era uma comunicação chamada Bell Labs para carros. Foi nos Estados Unidos e os caras tiveram até um certo êxito, só que esse equipamento só funcionava dentro dos veículos. E aí a gente tem a questão do celular. Primeiro celular, de fato, comunicação, dados por objeto, vamos pensar um equipamento móvel, data de 3 de abril de 1973, e foi o engenheiro Martin Cooper, que na Motorola ele inventou um aparelho chamado Dynatac ou Dynatec 8000X. Esse equipamento aí começou a revolucionar. E revolucionar porque daí começa sim as coisas maravilhosas que nós conhecemos. Se a gente pensar, o notebook ou laptop, é quase a mesma coisa, foi criado pela Adam Osborne, tem nada a ver com o Osborne, foi vocalista do Black Sabbath. Em 1981, Epson HX20 foi o primeiro, e o Great Compass em 1982. Então isso revolucionou. A gente entra em um ponto importante, que são as redes sociais. Essas redes sociais a gente tem como talvez uma das mais antigas. Na verdade, a gente pensar o e-mail. O e-mail foi criado em 1971 e aí passou muito tempo. Em 1992, mais precisamente 3 de dezembro daquele ano, o SMS. O SMS era a maneira de você mandar, não ir para os correios, postar mensagem através de uma carta. Você tinha isso. E aí vamos às redes sociais. Por que eu estou falando todas essas questões de redes sociais? É por conta do que a gente está vendo hoje, e é um canal que fala de abelhas, mas eu tenho que falar. A gente for pensar, por exemplo, o Facebook e o Orkut, eles foram criados no ano 2004. Então 21 anos, menos 21 anos. A gente pensar no YouTube, que é esse aqui, 2005. O Twitter passou a ser chamado X ou X no Brasil em 2006. O Instagram em 2010. O WhatsApp, que é esse que muita gente usa, em 2009. Aqui está tudo anotadinho bonito. O TikTok 2016. Threads, na verdade 5 de julho de 2023. Já virou uma febre aí. Então, o que a gente tem? E aí eu vou falar de algumas coisas importantes. Hoje, a gente tem a chamada inteligência artificial, AI ou IA, em português. 1956, John McCartney, que não era o irmão de Paul McCartney,
ele entendeu que havia uma maneira de manter comunicação em redes neurais, através ou seja, pegar o que era o ser humano e criar um processo artificial. Esse foi o primeiro cara. E aí eu vou para uma coisa interessante, a tal impressora 3D, porque a comunicação ela é importantíssima, em toda a comunicação, desde o homem da caverna se comunicava por, sei lá, sinais, alguma coisa. Nós ainda continuamos utilizando mais, às vezes, parte gestual do que oral, para se comunicar, dependendo da situação, faz isso no cotidiano. Isso é natural. O ser humano desenvolveu essa capacidade enorme, que é fonética e fonemas, ou acho que primeiro a fonética, depois os fonemas, e isso é maravilhoso, mas a gente tem que entender que a questão hoje das redes sociais, elas viraram uma coisa muito complexa. Todo mundo fala o que quer, e aí eu vou para uma coisa, mas impressora 3D, a impressora 3D ela foi criada faz tempo, 3D ela foi criada em 1984, e aí hoje, tridimensional, fazer figura, fazer um monte de coisa, que importância tem isso para a abelha? Nenhuma. Você não vai, por mais que você queira, você não vai criar um ambiente artificial igual ao ambiente natural. Você pode chegar perto, imitar, mas vai ficar longe ainda da realidade. Os animais, eles passaram milhões de anos se adaptando e continuam em adaptação. Essa adaptação a gente tem que entender, a questão é biológica, é evolutiva. Então não adianta eu fazer uma caixa cheia de coisa. Tenho dito, minhas críticas são pontuais, são contundentes, elas são ali afirmativas, elas dizem, eu mostro qual é a realidade. Vou pegar como exemplo, ano passado eu ganhei uma passagem para ir participar de um evento lá em Cruz das Almas, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e no dia 29, eu cheguei lá no dia 28, mas no dia 29 a gente estava no local, e a gente fez lá um trabalho, foi interessante, nós fizemos ali a divisão, na caixa de camadas. E eu dizendo, explicando para o pessoal, não adianta ficar enrolando fita, que enrolamos fita pra caramba, perdemos um monte de rolo de fita só enrolando. O que ia acontecer? Não estava nem esses frios, o Petrolina na época estava mais frio do que lá em Cruz das Almas. No outro dia que aquilo não fazia vedação, a vedação sim, para pedir a passagem de outros insetos pequenos, exemplo formiga. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o pessoal diz, tem a melhor caixa do mundo. Não tem essa melhor caixa. Tem caixa que é mais, que se adequa mais dependendo a uma determinada abelha ou para algum tipo de procedimento. Você vai colher, o seu objetivo é coletar mel, ou o seu objetivo vai ser multiplicar, vender colônia. Isso tem, isso é fato. Só que ali não tem vedação. No outro dia foi real. O que eu falei no outro dia eu provei. No outro dia as abelhas estavam tirando água. Por que estavam tirando água? Porque a fita não impediu que a temperatura externa, o calor frio externo, passasse para dentro das caixas. Ou seja, isso é questão universal, há uma tendência de haver uma unificação das temperaturas. Quando um corpo quente está junto a um corpo frio, dependendo do tipo, vai transferir calor do quente para o frio até haver um equilíbrio térmico. Isso é um equilíbrio térmico. Isso é muito estudado, no ensino básico, não estou aqui pegando nada de... Então, por que eu estou chamando a atenção? Porque o pessoal vem me questionar no grupo, em grupos, eu assim, no WhatsApp eu sou muito... não tenho discutido pouco. Cada vez eu tenho se me abstenho. Não quero comentar, fulano, isso, Gilvano, não sei o quê. Eu digo, olha, não sei. Essas pessoas são mais inteligentes, têm um nível, acho que dominam muitas engenharias, a parte de termorregulação, termoquímica, termodinâmica e tantas outras coisas, que eu não vou... a parte climática toda, deveria estar na NASA, eu não vou discutir com essas criaturas, simples assim. O fato é que, se a caixa não estiver bem vedada, o exemplo está aqui nos vídeos que eu fiz recentemente, final, agora dia 25, eu peguei umas caixas lá na casa do meu irmão, que estava pegando chuva, pegou sol debaixo, pendurado nos galhos de jaqueira. Eu tenho dito que a abelha não é para pegar sol nem pegar chuva, o pessoal discute, diz que sim. E o fato foi interessante porque eu trouxe elas, coloquei todas em caixas, a maioria na caixa santo, botei em outras caixas santos, e como as caixas têm vedação, a abelha, nenhuma das 6 colônias, que agora trouxe mais 7 colônias, nenhuma das 6 colônias tem
N, no caso, que é uma melípona, no gênero melípona, tem barro. Ela não botou nada, está isento. Por quê? Porque a vedação está muito bem feita. É absoluta? Não. Mas a interferência, vai ter interferência? Sim. É muito difícil você ter uma vedação, mas tem pessoal botando EVA, mas o EVA aí, com o tempo perde, ele perde sua validade, ele tem seu tempo de validade. Eu prefiro estar sempre fazendo uma revisão e ali, se acontecer de haver uma folga, eu vou lá e sano. Isso eu já mostrei para vocês, como pode serrar das próprias madeiras. Quando estou serrando, eu pego na marcenaria, sei lá, no local onde o pessoal trabalha com madeira, não é aquela pó muito grosso da usinagem, não, é do polimento da serra, corte das madeiras. Eu utilizo isso, sano esse problema. Então, como quero dizer para vocês que essa comunicação passou por isso aí. E essa comunicação hoje que está nos computadores é complicada. É complicada por quê? Até porque tem liberdade. O que eu falo aqui é independente, não precisa nenhuma a censura. Qualquer pessoa pode ver, porque eu não uso a linguagem de muita gente. Apesar de que o dono aí da Meta, que envolve várias redes sociais que eu falei aí, até, inclusive o antigo Orkut, ele liberou total, mas é lá nos Estados Unidos. Aqui na América, resto da América, na Europa, eu duvido que ele vá liberar, por exemplo, nos Emirados Árabes. Duvido, do jeito que é lá, pode até liberar aqui para o Brasil. Mas ele, o tal de Mark Zuckerberg, mais conhecido como Zuckerberg, ele escancarou total. Fez até até que falar isso, ficou meio estranho, fez uma harmonização facial, fez um cabelo que está parecendo uma peruca, não sei o que. Mas o fato é que tem que ter cuidado com as redes sociais. Quem está na rede social fala o que quer. E você escuta ou não. Muitas vezes o pessoal manda, não posso ver, não tenho tempo. E dizendo, às vezes eu vejo, até vejo, dizendo para vocês, e bem atento, não vamos copiar a natureza. A abelha em cativeiro é um arranjo precário. Ela não está preservada ainda, está dentro dos seus locais nos quais elas são endêmicas. E fora disso, é que a coisa tá. A gente não precisa nem dar exemplo. Um exemplo clássico, nós estamos aqui no Vale de São Francisco, foi da ararinha azul, continua um animal dito como um animal extinto. Por quê? Porque tiraram todos que tinha na natureza, já tentaram reintroduzir, tem uma dificuldade, vão conseguir, não sei. Já teve casos de animais também, planta eu não desconheço no momento, como tem parece que chama jacu no litoral, na Mata Atlântica, mas no litoral entre Sergipe, Alagoas, Pernambuco, que o animal tinha sido extinto, estava em cativeiro e conseguiram reintroduzir ele na natureza. Mas a gente tem um ou outro exemplo. Para inseto, que é o caso das abelhas, é mais difícil. Digo isso para vocês. Então, espero que entenda. Não vou discutir. Não adianta se a impressora é isso ou aquilo. A caixa ela tem que ter vedação. Não importa como você vai fazer o formato. Você quer um objeto cúbico, retangular, você quer um objeto cilíndrico, oval, não importa. Se não teve vedação, não importa o formato. Não vai prejudicar as abelhas. As abelhas vão continuar sofrendo. Eu fiz o caso agora recentemente, só para eu acho que é importante citar isso. É o caso da canudo. A canudo estava debaixo de uma árvore, recebeu chuva, recebeu sol e estava cheia de cera, de resina. Eu tirei um bolo, porque a resina é leve, mas se fosse de barro ali pesava mais de 1 quilo. Por que ela fez aquilo? Ocupando espaço por conta de falta de vedação. Eu agora vedei a caixa, vamos ver se vai fazer. Acho pouco provável. Pode questionar à vontade, mas não tiro a minha afirmação. Vedação de caixa é fundamental e nem todo mundo sabe fazer. A maioria das caixas não tem vedação para evitar, minimizar a questão de perdas ou ganho de temperatura, ou seja, entrada ou saída de calor na caixa. E isso é danoso para as abelhas.